Hoje eu creio que é um domingo bem especial. Eu tenho aqui a minha irmã. Vem aqui, Marina, por favor. Quem não conhece, nós somos 3 irmãos, né? A Lúcia é a irmã mais velha, né, Lúcia? Dá um tchauzinho aqui, Lúcia, né? Eu sou o mais novo, né? Parece que não convenceu, né? É verdade, a Marina é a mais nova e a Marina começou a igreja aqui conosco também. Foi ungida pastora aqui. No dia que o pastor Sérgio e a pastora Lenice foram ungidos pastores, ela também foi. E depois a Marina acabou indo para os Estados Unidos e se casou, né, aqui e foi para os Estados Unidos e está lá quantos anos? 22 anos. Né? Foi bem, assim, bem especial. Não, você está mais de 22, filha? Eu sei mais que você. Não é porque a Ana Lígia tinha nascido, a primeira chupeta quem deu foi você para a Ana Lígia, ela estava no hospital e logo depois... não sei, gente, glória a Deus. Então, a gente vai ficando velho, não vai sabendo mais as datas. Sabe como é que era lá na roça? No dia que matou o porco, que a comadre Dodó matou aquele porco, que dia que foi? É assim, então nós estamos mais ou menos igual daquele jeito, é assim que fazia lá na roça, né? Aí quando chegava o cara para registrar as crianças, aí o pai não sabia, registrava todo mundo com a mesma data, né? Então, mas nós estamos mais ou menos assim, né? E eu estou muito feliz que a Marina, apesar de estar lá nos Estados Unidos, ela tem estado conectada conosco aqui e orado por nós. E eu estou feliz que ela vai trazer uma palavra de Deus para nós. Eu poderia falar muitas coisas sobre ela. Deus tem dado para ela graça, dons para ela poder ministrar. E então fica aí na liberdade, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar por ela? Levanta a sua mão. Senhor, obrigado pela vida da Marina nessa manhã. Que o Senhor possa derramar sobre ela a sua graça e que ela possa estar oculta debaixo da sua sombra e debaixo da sua presença, que ela possa ministrar aquilo que está no seu coração. Obrigado por cada um de nós que estamos aqui, por aqueles que estão ouvindo, por aqueles que ouvirão essa mensagem, que possa alcançar o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou fazer mais uma oração aqui. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me trouxe em segurança para o Brasil. A sua fidelidade para comigo e para com o teu povo é inconfundível. Nessa hora, Senhor, me coloco na tua presença e peço ao Senhor, toma a minha língua, toma os meus pensamentos, que as pessoas que estão aqui possam receber da tua água viva e que haja um mover sobrenatural começando neste lugar, nessa noite, com manifestação dos seus sinais, com cura, com libertação. Nós liberamos os anjos de Deus para estarem movendo neste culto, andando neste culto, guerreando neste culto. E aonde quer que essa imagem está chegando, qualquer casa que está entrando, que o anjo de Deus também entre lá. Obrigado, ó Deus, porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. E o Senhor pode fazer qualquer coisa por nós nesse momento. Abre os céus deste lugar, Senhor. Abre os céus, manifesta os teus sinais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Achei interessante Deus preparar para mim pregar no último culto do ano, né? Eu acredito que não é uma mera coincidência. Como também eu não acho que é uma mera coincidência você ter vindo aqui nessa noite, nessa manhã. Se você veio aqui de manhã, se você acordou cedo, se você se preparou, é porque Deus tem algo para você. Não veio tão somente conhecer a irmã do pastor Carlos, cunhada da pastora Débora. Não, você veio aqui para encontrar com Jesus. E todos aqueles que encontraram com Jesus... Hoje nós vamos ver um texto muito interessante. Todos aqueles que encontraram com Jesus tiveram uma mudança de vida. Mas existiram aqueles que esbarravam com Jesus, que estavam no meio de uma multidão e falava que aquele homem está lá operando milagre, fazendo as coisas, mas eles não tiveram um encontro com Jesus. Então,
nós vamos entender hoje, achei interessante quando eu estava orando e me preparando e perguntando para Deus o que eu ia falar, né? Aí Deus pegou e falou assim, a primeira coisa que você vai falar para eles quando você chegar lá no culto, vai dizer assim, diga a eles que não tem nenhuma situação difícil demais para mim naquela sala que eu não posso reverter. Amém? Vocês creem junto comigo? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Aquele que opera o milagre. Quando você espera o milagre, você recebe milagre. Quando você acredita em milagre, o milagre acontece. O que Deus fala para nós? Que tudo é possível àquele que crê. Mas o diabo quer blindar a nossa mente e fazer com que a gente acredite em sentenças médicas, situações financeiras difíceis, coisas que passaram de geração em geração. Não. Nessa manhã, não. Nós vamos contra tudo aquilo que o diabo está querendo trazer sobre a nossa vida. E nós vamos tocar em Jesus e receber poder e virtude. E a nossa vida será mudada. Amém? Sinta-se especial, porque você vai entrar 2026 diferente. Sinta especial, porque Deus tem algo para você. Amém? Então vamos começar. Nós vamos ler Marcos 5, do 25 ao 34. Aleluia. Amém? Ok. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do teu mal. Amém? Achei interessante essa passagem. Agora, imagina comigo a cena. Jesus está num lugar, existe uma multidão enorme com ele. E onde tem multidão tem empurrão, né? O pessoal empurra, alguns caem no chão, às vezes até são pisoteados, né? Mas existia uma mulher ali que sabia quem era Jesus Cristo. Existia uma pessoa ali que sabia qual o poder que ele tinha para operar e para mudar a vida dela. E imagine agora aquela mulher, a mulher talvez não estava próxima e ela teve que empurrar pessoas, ela teve que se arrastar no chão. E aí o diabo começou a soprar nela, você não vai conseguir tocar nele. Você já está há 12 anos com essa enfermidade. Você vai morrer com ela. Olha, não, desiste. Mas a mulher, o que a mulher fez? Ela continuou, ela insistiu, ela se recusou a olhar para aquela montanha de dificuldade que estava na vida dela, que o diabo sempre traz sentença sobre o povo de Deus. Ela se recusou e ela insistiu em fé. Uma das estratégias do diabo nesses dias é trazer sobre as nossas vidas montanhas. E a gente olha para a montanha e a gente olha para aquilo e o diabo fala, hoje ela cresceu mais, né?
Ontem ela estava pequenininha, agora ela está ficando um pouquinho maior. Ó, aquela dor aqui, agora você sente aquela dor e agora você ainda arrasta a perna. E aí, cada vez mais ele vai falando que a montanha está difícil. Mas existem duas posições que você pode tomar. Ou você olha para a montanha e contempla a montanha e fala, está difícil mesmo, e começa a confessar aquela derrota que o diabo quer para a sua vida. Ou você olha para aquilo que a palavra de Deus te promete e se apega àquela palavra e confessa aquela palavra sobre a montanha, e a montanha vai diminuindo, e no outro dia a dor desapareceu, e no outro dia você anda normal, e Deus te visitou e te curou. Não é interessante isso? Por que vocês acham que no meio dessa multidão, as outras pessoas não receberam milagres? Porque eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabem qual o poder do nosso Deus. Ele não sabe que quando você fala a palavra de Deus e diz, está escrito, Ele levou, Ele conquistou, Ele me pôs assentada nas regiões celestiais. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nada é impossível para o nosso Deus. Quando você confessa a palavra de Deus, ela sai carregada com um poder criativo para agir na situação. Mas, todas as vezes que você olha para a dificuldade e contempla ela, o que o diabo faz? Ele te paralisa. E quando ele te paralisa, você não consegue tomar posse daquilo que Deus tem para você. Mas o que foi que Deus falou, o recado que Deus deu para mim, para dar para vocês nessa manhã? Não existe nada impossível nesta sala que Ele não possa operar hoje. Amém? Nós precisamos ter a nossa mente renovada para entrar. Muitas pessoas usam a expressão entrar com o pé X no ano que vem. Não, nós vamos entrar confessando a palavra de Deus no ano que vem, porque é a palavra de Deus que vai te abrir porta sobrenatural. É a palavra de Deus que vai alcançar essa nação. É a palavra de Deus que vai governar esse país. É a palavra de Deus. Se nós representantes do reino de Jesus Cristo, nos recusarmos a olhar, a aceitar a dificuldade que o diabo tem e confessar sobre a dificuldade a palavra de Deus, a situação será mudada. Amém? Aí eu achei interessante que, às vezes a gente começa a olhar a situação dessa mulher. Essa mulher estava há 12 anos sofrendo de algo. Essa mulher era tida como imunda naquele lugar. Essa mulher perdeu tudo que tinha. Era praticamente, o diabo estava falando assim, filha, já era, né? Não tem mais jeito a sua vida. Sua vida não dá mais para recorrer a lugar nenhum. Você vai morrer disso aí, você vai ficar nisso. Mas ela não aceita aquilo para a vida dela. Então, a nossa posição nesses dias é estarmos olhando para Jesus. Não aceitando nenhuma montanha que o diabo quer trazer sobre a nossa vida, mas acreditando que o Senhor nos chama para tomar posse da terra. Amém? Outra coisa interessante que Deus fala é o seguinte, que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 10, 4, 5, que com a palavra de Deus nós podemos derrubar toda mentira e enganos e argumentos do diabo. Amém? Então, uma das estratégias do diabo também é fazer com que a gente não leia a palavra de Deus, não conheça o que a gente tenha, não saiba a extensão da herança que é sua. Todas as vezes que você não sabe o que você tem, você é roubado. Todas as vezes que você não sabe o que Deus conquistou para vocês, você sofre. Mas quando você sabe aquilo que Deus te deu, sabe quem você é em Jesus Cristo, o diabo não brinca com você. Você não é saqueado. Quando o diabo vem sobre você, vem sobre a situação, vem sobre a sua família, você declara a palavra de Deus. E aonde houver trevas, vai haver luz. Amém? Então, o que a gente aprendeu com essa passagem? Primeiro,
Não aceite nenhuma sentença do diabo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre este lugar. Eu não quero saber o que as pessoas estão falando sobre 2026, como será a economia aqui. A nossa economia é do reino. É Deus que governa esse país. Então, nós confessamos aquilo que Deus diz que é. Amém? Qual que é a segunda posição? Tenha fé que a situação será mudada. E ela será. E qual que é a terceira coisa que você tem que fazer? Toque em Jesus. Chegue mais perto de Jesus. Vá às águas mais profundas. Existe um sobrenatural de Deus que Ele quer trazer sobre as nossas vidas. Enquanto eu estou pregando aqui, o Senhor está falando para mim que existem anjos em prontidão para visitar aqui, para tocar nas pessoas. Existe, e Deus está falando comigo. Então, acredite no sobrenatural de Deus. Acredite que é para você. Acredite que a sua casa está sendo visitada. Entendeu? Não contemple nenhuma montanha que o diabo quiser trazer para você neste ano de 2026. Não deixe sequer ele colocar a montanha do seu lado no chão. Mas fala, não. Eu vou entrar no melhor de Deus para a minha vida. Eu vou fazer diferença aonde eu ando. Quando você anda por essas ruas, você é um representante do reino de Deus. Então a unção está com você, os anjos estão com vocês. Amém? Quando a gente se reúne aqui, há um potencial sobrenatural de Deus para acontecer milagres, para acontecer curas, para Deus alcançar a vizinhança. Por quê? Porque nós estamos num único coração, numa única medida, acreditando naquilo que Deus pode fazer. Mas o diabo quer trazer para a gente que todas essas manifestações são coisas do passado. Amém? Que as pessoas não podem mais ser curadas, que Deus não pode mais curar, que as pessoas não podem mais enxergar, que as pessoas não podem mais ouvir, que o câncer não pode desaparecer. Não, comigo não, eu creio. O câncer pode desaparecer. Não importa que estágio seja, importa que Deus tem todo o poder e Ele pode estar curando pessoas aqui agora, Ele pode estar alcançando, porque é a palavra de Deus que vai. A palavra de Deus não é uma palavra enfraquecida, não é uma palavra que não tem poder, mas é uma palavra que ela alcança até o teu interior para transformar, amém? Então, se nós tivermos essa mentalidade renovada, sabendo que na nossa geração pode acontecer essas coisas, na nossa geração pode acontecer os milagres, na nossa geração Deus pode ressuscitar os mortos também. Então vai acontecer. Mas o que o diabo faz? O diabo te joga uma montanha ridícula, enorme, na sua frente, e aí você não consegue mais andar por sobrenatural de Deus. Você para diante daquela montanha e começa a sofrer aquilo. O que é? Será que vai acontecer mesmo? Não, acho que isso acontecia na época de Paulo. Não, os lenços de Paulo só curavam. Agora, acho que se eu orar nesse lenço aqui, acho que não vai curar. Não, meu querido. A palavra do Senhor, e Deus tem águas mais profundas para vocês. Não entre em 2026 pensando que será igualzinho 2025. Existem surpresas de Deus para vocês. Existem visitação de anjos para vocês. Enquanto você está dormindo, o anjo vai estar do seu lado te visitando. Existem milagres para acontecer. Eles estão ali nas regiões celestiais e eles querem chegar para a casa de vocês. Amém? Vai ser diferente. Amém? Vocês serão diferentes, vocês serão mais fortes, vocês serão mais ousados. Amém? A palavra que sair da sua boca, ela vai sair com poder para operar aquilo que Deus está falando. Amém? Você não precisa correr na pastora Débora, pastor Carlos, para orar para uma pessoa que está enfermo. A mesma unção que estará sobre ele vai estar sobre vocês. Amém? É tempo da gente mudar a nossa mentalidade. É tempo da gente parar de acostumar com as situações e achar que é normais. Não é normal. Não é normal o filho de Deus estar doente. Não é normal. O normal é ele ser curado.
O normal é ele ser visitado. O normal é ele ser restaurado. O normal é você dobrar o seu joelho de manhã e os céus se abrirem sobre a sua casa. O normal é os anjos subirem e descendo. O normal é Deus te abrindo a visão espiritual e você enxergando o que Deus tem para você. O normal é você tirando toda a montanha que está te impedindo e ela saindo para o lado e você correr para as águas profundas. Amém? Ultimamente a gente olha assim e a gente sonha com o sobrenatural, a gente sonha com a sala dos órgãos, né, Annalise? A gente sonha, mas agora nós vamos parar de sonhar, nós vamos entrar naquilo. É direito seu, é herança sua. Você pode reivindicar aquilo para a sua casa. Você pode reivindicar aquilo para essa cidade, para essa nação. Amém? Então, vamos voltar mais uma vez aqui. Qual foi a frase que Deus falou que era para falar para vocês? Vamos lá, vamos fazer os irmãos lembrarem. Se Deus mandou falar essa frase aqui, é porque existe algo, milagres que Ele quer fazer aqui. Eu quero ser ousada e crer nisso. Deus falou para eles, diga a eles que não tem nenhuma situação difícil demais para eu aqui neste lugar. Amém? Vocês acham que a situação da mulher com a hemorragia era fácil? Você acha que foi fácil para ela ter sido conhecida como uma mulher imunda? Porque ela tinha aquele fluxo de sangue? Não podia ir nas reuniões? Separada da sociedade? Você acha que foi fácil para ela entrar no meio daquela multidão lá? E ficar se apertando entre as pessoas lá, e talvez foi empurrada? Não foi fácil para ela, não. Não foi fácil. Então, é nessas situações dificílimas que o poder de Deus vai manifestar, e vai mudar, e vai transformar. Amém? Agora eu quero que você te dê uma oportunidade nessa noite, nessa manhã. Que tipo de pessoa é você nessa multidão quando chega perto de Jesus? Você é aquela pessoa que está na multidão, que vai no culto todos os dias, que chega com seus problemas, preocupadíssimo, e volta para casa com seus problemas, preocupadíssimos? Ou você é igual aquela mulher que está sofrendo, que sofreu, mas ela sabe que Jesus tem uma solução para a causa dela? Ela sabe que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele vai tocar nela e que ela será curada. E ela também tinha uma outra posição. O que ela tinha? Ela tinha fé. Amém? Então eu quero que vocês recebam isso nessa noite. Tenha fé. Que quando você vem aqui, Jesus está aqui e você toca nele. E Ele te visita na sua necessidade. Amém? Aleluia. Deixa eu ver mais aqui. Aleluia. Nós temos sentido nesses dias que Deus está falando assim, traga o meu sobrenatural para a sua vida. Viva no meu sobrenatural. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é a gente acreditar 100% na palavra de Deus e declarar ela sobre a situação. E o poder de Deus entra naquela situação e muda ela em milagres. Amém? Então eu queria te desafiar nessa hora a experimentar esse sobrenatural de Deus. A palavra é curtinha, porque nós vamos orar aqui, e Deus fala assim para mim que tem 3 anjos aqui, 3 anjos aqui. Então, nós vamos receber esse toque de Deus nessa noite, nessa manhã. E nós vamos receber essa liberação de Deus. Se você se encaixou como essa mulher neste lugar, nessa manhã, que tem uma situação que te afronta demais, e que você não está vendo uma solução, você pode ficar de pé. A gente vai orar agora, e nós vamos ver Deus operar o milagre de Deus. Amém? Se você está no meio dessa multidão e as situações estão te empurrando para um lado e para o outro,
e às vezes você não está nem conseguindo chegar perto de Jesus, essa palavra é para você. A palavra que Deus falou é que não existe nada impossível neste lugar que Ele não possa agir. Amém? Aleluia. Aleluia. Uhum. Aleluia. Só quero falar uma coisa, enquanto a Marina estava falando. A minha questão, questionando bastante algumas coisas, porque a Bíblia fala que o justo viverá pela... Nós acabamos de ler isso agora, não é isso? Né? Se você passou em dia, acabamos de ler isso agora. E aí a pergunta é o quanto a gente vive pela fé ou pela circunstância? E enquanto ela falava, eu coloquei uma coisa assim. Esses dias eu estava falando com a Gabi, conversando com a Gabi. Eu não sei por que eu estava conversando, que lugar que eu fui levá-la, e contei algumas experiências que eu tive no passado com Deus. Hoje eu estava aqui pensando nessas experiências. Deus, eu quero que o Senhor faça de novo. Experiência de arrebatamento, experiência, quanta coisa eu vivi. E recentemente eu acordei esses dias, eu senti Deus começou a trazer soprar, sabe quando a brasa está cheio de cinza, você sopra, o fogo pega de novo. Esses dias eu acordei falando uma palavra em grego que eu nunca tinha lido. Acordei falando aquilo, eu falava aquilo. Aí eu fico arrepiado, não estou ficando arrepiado? Passa a mão aqui no meu braço para você ver. Aí eu senti que Deus me deu uma coisa que eu não tinha enquanto eu dormia. Eu falei, Deus, é isso que eu quero acordar novamente para o sobrenatural, porque esse é o meu chamado. Então, e aí, enquanto a Marina falava, eu comecei a escrever algumas coisas sobre a minha vida. Porque a gente está ouvindo a palavra, falar, essa palavra é tão boa para aquela pessoa que não está aqui, né? Aquela palavra é tão boa. Deus, essa é a sua palavra, eu quero saber o que o Senhor está falando por mim, né? Para mim. Aí eu escrevi assim, a fé eficaz não normatiza o problema. Tipo assim, isso acontece mesmo. A gente jovem é assim mesmo, né, gente? Eles saem para a balada, eles bebem, né? Eles, né? Sim ou não? Todo casamento é assim mesmo. O meu marido é assim. A gente é assim, tá, gente. Então a gente normatiza o problema, porque a gente não tem fé, e a gente nivela a coisa por baixo e não nivela por cima. Eu falei, Deus, onde é que eu estou normatizando na minha vida? Aí eu coloquei assim, a fé eficaz não normatiza o problema, a dificuldade, a doença ou a fraqueza. Ao contrário, a fé genuína se move pelas dificuldades e ri das circunstâncias. Aí me lembrou o texto da mulher de Provérbios, que fala o seguinte, a mulher, ela veste-se de força e dignidade, e ela ri sem medo do futuro. Eu acho maravilhosa essa descrição da mulher de Provérbios, né? Quando eu orava para casar, eu orava em cima desse texto. Eu quero uma mulher desse jeito, Deus. A Débora ri do futuro, mas ela ri também de mim, né? Mas fazer o quê, né, gente? Mas eu acho impressionante isso. Ela fala, aí outro texto fala assim, a força e a glória são as suas vestes, e ela ri do dia do futuro. Só pode rir do futuro quem crê que Deus está segurando o futuro. Amém? Eu acho a mulher uma coisa poderosa. A mulher é uma força da natureza, né? E aí eu vou contar uma coisa para você só assim. Quando a gente começou essa igreja, eu era solteiro e nós começamos juntos essa igreja, a Marina e eu, quem sabe disso? A nossa história, muitos anos atrás. E nós tivemos muitas experiências sobrenaturais. Uma das experiências sobrenaturais, quando nós ainda éramos muito jovens, uma mãe veio uma vez, ela entrou na igreja pedindo oração, que o filho havia nascido com uma condição cerebral e não tinha jeito para o filho. Eu não sei se era uma paralisia cerebral, eu não sei o que era. Ela trouxe e colocou o bebê nas nossas mãos. E nós éramos jovens, nós seguramos o bebê e oramos o bebê. O que foi que aconteceu? Eu levei choque.
Ela levou um choque. Na hora que colocou o bebê nas mãos, ela levou um choque. Eu levei um choque junto com ela. Nós seguramos o bebê e o choque veio na nossa mão. Depois a mãe voltou uma outra vez. Ela falou, meu filho não tem mais nada. Então, a gente não sabe hoje que tipo de condição ele tinha. Mas era uma coisa que ela poderia viver se ele fosse... eu dou um jeito, sim ou não? Eu compro uma cadeira adaptada, eu compro um cadeirão, eu dou um jeito, gente. Glória a Deus, mas a gente não pode se conformar dando jeito, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Por isso que é milagre, né, gente? É milagre. Uma outra vez, nós fomos num encontro e havia uma mulher, dessa vez a Marina estava orando com uma outra pessoa, havia uma senhora que tinha um tumor nas costas do tamanho de uma laranja. E ela lutando com aquele tumor. Então, elas oraram e o tumor desapareceu na mesma hora, no mesmo instante. Então, quando ela está falando de fé, ela está falando daquilo que ela tem essa percepção e essa chamado dela. E hoje eu estava pensando, Deus, o que será que Deus quer fazer conosco, que nós estamos aqui, né, nessa manhã? Eu quero viver uma fé que mude as circunstâncias. Amém. Eu quero ver uma fé que não normatiza o problema. É normal, gente, eu estou velho mesmo, é normal. Se conforma, o normal é o que diz a palavra que é normal. Então, acho que é o nosso grande desafio nessa manhã. É tocar. Aí eu comecei a colocar aqui, eu falei, Deus, que tipo de fé que eu tenho? Porque a fé... diz que Jesus estava comprimido pela multidão e não saiu nada. Então, olha só, gente, coisa maluca. Olha só que coisa. Então, quer dizer que não era ele que era. Eu quero usar um termo e talvez me perdoe se eu estou errado, Deus. Não era ele que era milagreiro. Que nem você pega um negócio e leva para casa, né? Não era ele que era milagreiro. Ele era o Deus Todo-Poderoso, lógico, mas as pessoas comprimiram e não tiveram nada. Mas ele falou assim, uma hora ele fala assim, quem é que tocou? Quem é que me tocou? Aí eu falei, mas que tipo de fé tinha essa mulher? Você vai ler o texto e falar assim, que ela falava consigo mesma, constantemente. Ela falava para os outros, ela falava consigo mesma, se eu somente tocar. E ela se alimentava daquilo, falava com a sua mente, com o seu coração, ela falava consigo mesma. Agora, o que é que eu estou falando comigo mesmo? É normal mesmo isso, gente, acontece. Então, o que é que você está falando consigo mesmo? Né? Eu acho que é uma fé que não normatiza o problema. Não, isso é impossível, eu nasci assim, né? Mas você não vai morrer assim, amém? Então, ela está falando de uma vivência de fé, e é isso que eu creio que Deus quer fazer conosco nessa manhã. Então, qual é a fé que você tem essa manhã? O que é que você precisa nessa manhã? O que é que precisa nessa manhã? Vem pedir para o Fábio vir aqui. Nós temos mais 15 minutos para nós terminarmos a reunião. E eu quero que a gente termine essa reunião, essa última reunião do ano diferente. Qual é a sua fé para o ano de 2026? Qual é a sua fé? Qual é a sua fé? O que é que você está falando para você? O que é que o diabo fala para você? Você sabe. O que a sua alma fala para você, sabe. Mas o que é que Deus está falando para você? O que é que Deus está falando para você? Esse é o nosso chamado. Amém. Eu creio. Amém. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Mas nós estamos tão lavados, né? Nossa mente está tão lavada pela mídia, tão lavada pelas circunstâncias, tão lavado pelo natural, que nós precisamos que ela tem que ser lavada pelo sobrenatural da palavra de Deus. Amém. Eu posso, porque Deus me capacitou para viver um ano de 2026 cheio de graça sobrenatural. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia, aleluia. Deus me deu uma visão com o irmão Ronaldo e a irmã Cleide. Eu vi vocês dois juntos, e a irmã Cleide tinha na mão uma corda, a irmã Cleide com 3 nós na corda, e o irmão Ronaldo tentava puxar essa corda. Os 3 nós são 3 pessoas que Deus vai salvar em 2026. É essa fé que vai quebrar. Há uma unidade entre vocês dois. E essas 3 pessoas vão trazer tantas outras. É essa fé que Deus quer dar um start nessa manhã. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Aleluia. Eu creio, 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 eu creio. É o que Deus está falando conosco nessa manhã. Eu quero viver o que eu não vivi até hoje. Eu quero esperar o que eu não esperei até hoje. Eu quero beber o que eu não bebi até hoje. Oh Deus, 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 oh Deus. Aleluia, aleluia. A presença do Senhor está neste lugar. We know how a Spirit sent feel come to our lives. Suro fanta fira horror still in handle a fury God. Satan me a horror, formerly or stay for like God. Você que está precisando tocar em Jesus, Hunter Fira fella can't. Eu quero te convidar, vem aqui conosco. Nós tocaremos junto neles. Nós receberemos um renovo neste lugar. O Senhor Jesus continua falando comigo que eu estou quebrando correntes. Eu estou quebrando correntes que estão pretas, envelhecidas, grossas. Elas estão caindo no chão. E o Senhor Jesus está falando assim: eu estou te pondo em liberdade nesta hora. Eu estou te pondo em liberdade. Você vai entrar esse ano novo agora completamente livre. O Senhor Jesus falou para aquela mulher: vai em paz. Então nós te convidamos, vem à frente. Nós vamos orar por vocês. E os outros pastores que estão aqui também podem nos ajudar, né? We don't care for it, feeling a horror, spirit, get near the cover now. Oh, it's very a horror, spirit, cover, set near a God, and he got about. Estou trazendo um novo tempo sobre este lugar. Estou trazendo um novo momento sobre este lugar. Sobre sua casa, sobre sua vida. Estou trazendo um novo tempo. Estou trocando tuas vestes nesta hora. Estou te dando vestes de vitória. Yes, na, yes, na, yes. Senhor, nós quebramos nessa manhã toda mentira que nos foi contada e nós acreditamos. Toda mentira que nos foi contada e nós recebemos como se fosse verdade. Senhor,
Senhor, as nossas armas são poderosas para demolição de fortalezas, anulação de sofismas, Pai, para levar todo o pensamento cativo em obediência ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos agora, nós endireitamos nossas veredas, nós endireitamos os nossos caminhos, nossos pensamentos, ó Pai, a nossa mente, no nosso cérebro, nas nossas sinapses cerebrais. Ó Deus, se foi conectada alguma coisa errada, um programa errado, ó Deus, que nos faz acreditar na derrota, que nos faz acreditar que o Senhor não pode mudar, que o Evangelho não pode ser aquele que nós lemos, que o Jesus que nós lemos no Evangelho não é o mesmo de hoje. Deus, nós queremos quebrar toda mentira, todo engano, ó Deus, toda mensagem que fala, eu nasci assim, eu vou morrer assim, é mentira, porque está escrito que Deus faz novas todas as coisas, Deus faz novas todas as coisas, está escrito em Apocalipse, escreve, porque eis que faço novas todas as coisas. Senhor, que nessa manhã seja um tempo de fazer nova todas as coisas, um tempo de novidade, um tempo de novidade, um tempo de novidade, ó Deus, nessa manhã. Ó Deus, eu quero mais, eu quero mais. Senhor Jesus, tu disseste que eles erravam porque eles não conheciam nem a Escritura, nem o poder de Deus. Nós temos lido tua palavra, nós temos lido tua palavra do ano inteiro, nós temos buscado, lido a Bíblia anos a fio. Pai, agora é hora de conhecermos o poder de Deus, o Deus que pode mudar a situação, Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Porque o Senhor é o Deus do improvável. O Senhor é o Deus do improvável. Você que precisa de algo improvável, eu quero que você diga: o meu Deus é o Deus do improvável. Diga isso dentro de você: meu Deus é o Deus do improvável. Improvável, aquilo que ninguém acha, aquilo que ninguém diz, improvável. Todos podem dizer improvável, mas o nosso Deus muda situações, muda as circunstâncias. É improvável a conversão, é improvável a restauração do casamento, é improvável a saúde, é improvável o trabalho, é improvável solução financeira no meio dos desafios financeiros, mas o Senhor diz: eu sou o Deus do improvável. Pai, como igreja nós entramos no ano de 2026 entendendo que nós vamos viver coisas improváveis. A nossa história irá experimentar coisas improváveis e nós daremos honras e glórias ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. 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 Quem quer mais? Eu não estou falando que a gente, eu vivi muitas coisas boas esse ano, mas eu quero mais. Eu quero ir mais fundo. Quem quer ir mais fundo? Eu quero ter outras experiências. Eu quero. Quem já ora em línguas? Fala, eu quero orar mais. Amém? Eu quero orar pelas pessoas. Eu quero viver o melhor de Deus. Eu não quero normatizar o comum. Eu quero viver o sobrenatural. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a salva de palmas. Isso. Mas
Eu não quero errar por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero conhecer as Escrituras e quero conhecer o poder de Deus. Amém? Amém? Fala comigo. Senhor, abençoa-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão. Livra-me de todo o mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto. Faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Que o Senhor me dê a sua paz. Com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado. E acima de tudo, nós pomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Senhor, abençoe nossa nação. Senhor, abençoe os brasileiros. Pai, que a sua graça desça sobre essa nação. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. As células e a reunião de oração, que acontecem às quartas-feiras, entrarão em recesso a partir do dia 22 de dezembro. Lembrando que aos domingos, às 8 horas da manhã, nós continuaremos tendo a nossa reunião de oração. Já iniciamos o nosso plano de leitura bíblica. Se você ainda não tem o seu arquivo não. De novo. Se você ainda não pegou o seu Plano de leitura? Tentar tirar o C na hora que você recebe. Eu tenho que ir embaixo também. Tudo bem, numa boa, tudo bem, numa boa, tudo bem. Vai. Essa semana nós iniciaremos o nosso novo plano de leitura, o plano de 2026. Retire o seu plano impresso aqui na igreja ao final do culto ou peça para o seu líder de célula. Caso você não participe de alguma célula, está convidado. Nossa primeira ceia do ano de 2026, em janeiro, não será no primeiro domingo, e sim no segundo domingo, dia 11 de janeiro. Anote para não se esquecer. O ano de 2025 foi marcado por um desafio muito especial logo no começo do ano. Foram 12 dias de jejum e oração para 12 meses. Assim como Ezequiel, que mergulhava no rio de Deus, nós também queremos mergulhar no rio de Deus em 2026. Por isso, iremos fazer 12 dias de jejum e oração, a partir do dia 26 de janeiro até o dia 6 de fevereiro. Sim, todas as noites, das 8 às 9, nós estaremos aqui na igreja buscando a presença de Deus, para que possamos novamente experimentar dos milagres que nós experimentamos esse ano. Serão 12 dias para 12 meses do ano. Traga seu pedido de oração, venha com bastante expectativa, crendo que Deus irá fazer o sobrenatural. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.